Certinho, Ronaldo. Bom dia, seja bem-vindo. Pode falar a respeito do seu canal, Ronaldo? Como é que você... Quanto tempo faz que você estuda, né? Que você é teólogo, que você ainda continua estudando sobre teologia, porque é uma coisa que não para, né? Dentro de nós, assim, né? Então a gente vai sempre querendo aperfeiçoar. Pode ficar à vontade. Bom dia a todos, eu sou Ronaldo Lima. Meu canal é um canal um pouco diferenciado, um canal que fala sobre assuntos que você não encontra em lugar praticamente nenhum. Eu falo sobre cronologia bíblica, né? Contagem do tempo, conforme está na Bíblia. Então é um assunto que não chama muita atenção, então não é tão procurado, né? Mas hoje nós vamos falar aqui sobre uma análise que eu fiz, sobre o que eu considero, não sei se apareceu aí para vocês, vocês falam. Eu não sei se eu considero que esse texto aqui seja o mais difícil de se explicar pelo fato de ter sido feito, né, pela pessoa que, segundo os judeus, né, segundo até mesmo alguma linhagem do cristianismo, é feito pela pessoa mais importante para eles, né, dentro da Bíblia, que seria, no caso, Moisés. Então, eu penso que aqui nós vamos falar sobre o texto mais complicado da Torá, na minha opinião, tá? Que ele fala sobre sacrifício humano de forma direta e que eu vejo que as pessoas tentam esconder isso, né? As pessoas tentam camuflar o que o texto diz, né? E a gente vai aprofundar nisso. Só que uma coisa sou eu falar, né? Uma coisa é o Ronaldo falar, uma coisa é o Ed falar, outra coisa... Vocês estão vendo a minha tela? Estão conseguindo ver? Perfeito. Uma coisa somos nós falar, outra coisa nós falarmos, né? Outra coisa é a própria Bíblia falar, porque aqui, né, no livro de Atos 6, nós temos um texto bem conhecido por vocês aí, que é o texto de Estevão, quando Estevão aqui está disputando contra os judeus, né? Disputando no seguinte, demonstrando total conhecimento da história hebreia, né? Da história judaica. E é bem interessante que ele, no discurso dele, quando chega aqui no versículo 41 do capítulo 7, ele fala o seguinte, ó, que os povos judeus fizeram aqui o bezerro, né? E ofereceram sacrifício a ídolos. É muito interessante esse ponto aqui, porque aí te remete ao que de fato escreveu Moisés, né? Então, qual que é a fonte que Estevão aqui ele utiliza? A Torá. Os escritos de Moisés. Então, quem fez? Essa que é a questão aqui. Quem fez o bezerro? Quem fez? Quem foi que fez o bezerro? O texto diz, ó, não foi as pessoas, foi esse cara aqui, ó, Arão. Arão fez o bezerro. Eles pediram para fazer um Deus. Arão fez o bezerro. Arão definiu qual que era o Deus. Arão. O povo pediu para fazer um Deus. E Arão fez o bezerro. E aí ele separa que Arão pede as coisas para fazer o bezerro. Foi tudo Arão. Ó, Arão que pediu. Feito o bezerro, né? Oi, pode falar. Uma licencinha, me desculpa, filho. É porque nós estamos vendo, mas no áudio, porque vai ficar só a gravação do áudio, não a imagem. Tá. Quando você for narrando, tem como você ir falando as passagens, fazendo favor, por gentileza? Isso, perfeito. Faz esse favor. Só deixa em áudio, fazendo favor, tá bom? Tá bom. Até perfeito. mesmo em Atos, tá? Você citou Atos, mas você não falou o capítulo e os versículos. Tá bom. Porque vai ser bom, esse estudo seu é um estudo excelente, vai ser bom para muitas pessoas, tá bom? Me desculpa aí. Quer que eu volte? Você só pode... só para falar o capítulo e os versículos, porque nos áudios as pessoas vão acompanhando na casa dela depois. Porque esses áudios, entendi. Vai ser espalhado no Brasil inteiro, né? Tá bom. Beleza.
Então vamos lá. O texto aonde, que é a Bíblia explicando ela mesma, que é uma das regras que geralmente as pessoas utilizam para falar para analisar a Bíblia, né? Eles falam que é a hermenêutica da Bíblia, que é a Bíblia explicando ela mesma. Então nós pegamos um texto do Novo Testamento que está em Atos, capítulo 6, versículo 9. É uma parte aqui onde inicia, né, essa disputa que Estevão tem contra os judeus. E aqui em Atos 7,41, Estevão faz uma acusação. Estevão faz. Então não é Ronaldo, não é o Ed, não é ninguém desse grupo. É Estevão que está fazendo a acusação. E a acusação é: vocês fizeram o bezerro e ofereceram sacrifício a ídolos. Tá em Atos 7,41. Seguindo aqui a lógica, ele mostra que quem fez o bezerro, está em Êxodo capítulo 32, versículo 2, quem fez o bezerro foi Arão, irmão de Moisés, não foi qualquer pessoa. Foi o irmão de Moisés que definiu quem era o Deus que tirou o povo do Egito. Ele falou que foi o bezerro que ele fez. Seguindo aqui o texto, no Êxodo 32, versículo 4, diz: e Arão os tomou, que pediu os ouro que o pessoal tinha, brinco e tal, Arão tomou de suas mãos e trabalhou e fez aqui um bezerro de fundição. Então, quem fez o bezerro, quem fez esse Deus, quem fez esse ídolo? Arão. Então, Arão é o autor dessa façanha, né? E no versículo do Êxodo 32, versículo 5, continua. Arão não só fez o bezerro, tá? Arão, ele edificou, tá no versículo 5, ele edificou o altar para esse Deus. E não só isso, tem que prestar bastante atenção, porque quem fez a acusação não é eu, tá? Não sou eu, no caso. Quem fez a acusação, quem apresentou essa argumentação foi Estevão no Novo Testamento, é a Bíblia explicando ela mesma. Aqui Arão pregoou, aqui ó, está escrito no versículo 5 do Êxodo 32, que amanhã será festa ao Senhor ídolo. Então, quem fez o bezerro foi Arão, quem fez o altar foi Arão, e quem definiu a festa para esse Deus foi Arão. Tá? Então, tá tudo aí, ó. Aí, no versículo 6 diz: e no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto. Tá? Então, quem fez tudo, quem organizou tudo, quem fez todas as coisas, quem incentivou o sacrifício foi o irmão de Moisés, Arão. E aqui em Atos 7,42, continuando aqui a acusação feita por Estevão, ele diz que Deus se afastou depois de ter feito o bezerro e os abandonou para servirem o exército do céu. Essa acusação não é minha, como eu já disse, não é do Ed. Aqui quem está acusando é Estevão. Ele está aqui e fez essa acusação. Aí eu te pergunto uma coisa, né, só para a gente refletir, uma pergunta retórica. Se Deus se afastou, se Deus abandonou, então, a partir desse momento, eles estavam só. Aí ele continua a acusação. Porventura, me ofereceis vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos? Opa, ele não está falando de qualquer tempo. Esse aqui é o ponto importante de se entender. Ele não está falando que foi no período de Esdras. Ele não está falando que foi no período aonde é contado ali o tempo de Isaías. Ele não está falando do período de Ezequiel, ele está falando do período dos 40 anos no deserto. Isso é muito importante. Esse ponto aqui é importantíssimo. Ele está definindo o tempo. E o tempo é quando fez o bezerro, o tempo é quando
eles foram abandonados e o período todo dos 40 anos no deserto. Isso é uma acusação gravíssima que Estevão disse. Aqui agora é que pega que a porca torce o rabo, né? Porque ele diz como que é, para quem que é, né, o sacrifício. Ele diz que foi para Tomás do Tabernáculo de Moloque, está em Atos 7:43. Ele diz que foi para Moloque. A questão é, como que um judeu escuta uma coisa dessa e ele reproduz isso? O que ele entende quando se fala que 40 anos do deserto, 40 anos, o zero ficou meio esquisito aí, mas 40 anos no deserto, eles fizeram o sacrifício a Moloque. O que é que um judeu ele passa a entender quando ele escuta um troço desse? Ele entende isso daqui, ó. Moloque. Está aqui na tela aí você pode ver um dicionário, né? Dicionário Universal Bíblico. Diz o seguinte em Moloque. Moloque, ele aceita sacrifícios humanos. Sacrifício humanos. E prova de fogos eram alguns dos meios que empregavam para tomar a própria aquela divindade. Então, quer dizer, o que eles faziam para agradar essa divindade? Sacrifícios humanos. Aí ele continua aqui, ó. O sacrifício de criança era não somente expiatório, mas também purificatório. Por ele se supunha que as vítimas eram assim purificadas da imundícia do corpo, alcançando então a união com as forças divinas. Está muito pequeno aqui para mim. Averiguado que a imagem de Moloque era uma forma de um bezerro. Tá aí. Bezerro. Tá certo? O bezerro, ele aceitava sacrifício de crianças, sacrifícios humanos. E foi justamente isso que Arão fez. Arão fez o bezerro, criou o altar desse bezerro, declarou para todos que no dia seguinte teria festa e que eles teriam que o quê? Preparar as ofertas. E essas ofertas, elas eram o quê? Crianças e seres humanos. Criança e seres humanos. Quando eu falo crianças, que eu só é ser humano também, mas só estou dando uma ênfase que era muito comum eles levarem crianças, né, no sacrifício. Para a gente não falar que eu estou falando e isso não é verdade, porque eu estou pegando uma fonte cristã, né, que é aquele dicionário. Então aqui está Enciclopédia Judaica também, o vocábulo Moloque, você pode pesquisar aí na internet. Diz o seguinte, ó, sacrificar qualquer um dos filhos a Moloque. Então quer dizer que, ó, a Enciclopédia Judaica, claro, vai defender, né, o judaísmo. Então ela vai falar o seguinte, ó, que Israel era proibido de sacrificar a qualquer os seus filhos a Moloque, tá certo? Então, a enciclopédia ela mostra que o sacrifício feito a Moloque é justamente os filhos. Tudo bem? Então, aí nós precisamos, agora, nesse momento, nós precisamos analisar o seguinte. Como pode o povo de Israel, né, seguindo a lógica que vamos supor que eles estejam corretos com Deus e tal. Vamos supor, tá? Como pode eles passarem 40 anos no deserto, fazendo esses sacrifícios e tendo também a proibição dele, com pena de morte? Como isso tem sentido? Na realidade, não tem. Porque se tivesse pessoas que estivessem fazendo esse sacrifício diante
da proibição, essa pessoa seria morta e teria extinguido isso do meio do povo. No entanto, Estevão, não é Ronaldo, não é Ed, Estevão disse que 40 anos no deserto eles fizeram isso. Como entender isso? Haja vista que tem a proibição. Só tem uma forma. E a forma, né, que tem é que se era sancionado era deixado fazer esse tipo de sacrifício até mesmo pelo legislador. Somente assim que você encontra sentido. Nós temos aqui na tela um texto que mostra, né, que de fato aqui, ó, agora é a Bíblia mesmo falando, né, sobre esse ponto, tá? De ser sacrifício de criança, sacrifício humano. Ó, aqui está falando aqui em Levítico 18, 21, diz o seguinte, ó. E da tua descendência não dará nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. Então tá aí. Agora é a Bíblia, tá? Eu mostrei. Primeiro eu mostrei que quem indicou que estava tendo sacrifícios a Moloque não foi eu, foi Estevão. Beleza? Depois eu mostrei que um judeu, um israelita, ouvindo isso, saberia que era sacrifício humano. Depois eu mostrei fontes cristãs, mostrando que de fato é sacrifício humano, depois fonte judaica, e agora a própria Bíblia mostrando que de fato é sacrifício humano. Então tá aí. No próprio texto de Levítico 18, 21 diz que é para Moloque, tá? E é a descendência, ou seja, as crianças, tá? Os filhos, tudo bem? Aí nós vamos então agora para outro texto aqui, que é de Ezequiel 16, 1, que diz aqui, ó, 1 e 2, né? No versículo 2 diz o seguinte, que filho do homem, fazei conhecer a Jerusalém as suas abominações. Então, é para Jerusalém que está sendo esse aviso. E Jerusalém tinha a prática de matar os seus filhos e a Moloque. Está aqui, ó. No versículo 21 de Ezequiel 16 diz, ó, e matastes meus filhos e entregastes a ela para que passasse pelo fogo, tá? Então, o texto de Ezequiel, no Neviim, que seria, no caso, os profetas, mostra que, de fato, né, o povo de Israel, eles tinham esse costume de passar os seus filhos pelo fogo. Então, não é Ronaldo que está falando. Primeiro, o Estevão disse dos 40 anos no deserto. Então, o deserto está relacionado a Moisés. Agora nós estamos vendo a consequência disso conforme a história foi passando. Eles permaneceram fazendo sacrifício humano e isso era entendido como normal. Tanto é que Ezequiel aqui, ele teve que chamar a atenção no capítulo 16, versículo 21, para que o povo de Israel parasse de fazer isso, tá? Então, continuando aqui, mostrando agora esse tipo de prática na história do povo da Bíblia, né, do povo de Israel, diz o seguinte, ó, em Jeremias 32, 35, e edificaram altos a Baal, que estão no vale desse filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e filhas pelo fogo a Moloque. Então tá aí, Jeremias também denunciando essa prática, né? Denunciando essa prática que estava sendo comum. Aí nós vemos aqui agora, né, nos livros históricos, Ketuvim, que o homem chamado mais inteligente da Bíblia fez a maior burrice que tem na Bíblia, que é fazer os seus filhos passar pelo fogo, levantar altar, fazer um santuário, né? Construir um santuário, está no 1 Reis 11, versículo 7. O homem mais inteligente, segundo a Bíblia, né, que o pessoal fala, segundo a Bíblia, fez a maior burrice do mundo. Salomão construiu um santuário pagão em honra a Canmós, deus repugnante dos moabitas, e outro para Moloque. Tá aí. E outro para Moloque, deus repugnante dos amonitas. E o que ele oferecia? Filhos a Moloque. Tá?
Então, Moloque é sacrifícios humanos. Então tá aí, né? O livro do Reis apresentando isso. Agora, Estevão, né? Estevão, ele demonstrou durante o seu discurso uma grande eloquência e conhecimento com relação aos textos bíblicos, né? E ele fala, e Estevão fala que dos 40 anos que eles passaram no deserto, eles ficaram fazendo esses sacrifícios a Moloque, e ele fala que os profetas dizem isso. Os profetas dizem isso. Então, quer dizer, ele tem uma fonte. Ele traz isso de uma fonte. E qual é essa fonte? Está aí na tela. Apareceu para vocês aí? Perfeito. Ótimo estudo, viu, Ronaldo? Perfeito. Apareceu sim. Okay. Amós 5. Amós 5 era a referência que Estevão estava usando. Amós 5, versículo 25 e 26, que diz exatamente isso. Oferecer-te-me vós os sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos. Então quer dizer, então vamos lá, agora é a Bíblia explicando ela mesma, tá certo? É a Bíblia explicando ela mesma. Então, os 40 anos não foi, então, adivinhado por Estevão, tá? Não foi. Estevão não teve uma revelação e aí ele pegou e falou assim, não, 40 anos no deserto vocês estavam fazendo sacrifício humanos. Não. Ele tem uma fonte, e a fonte é Amós. A fonte aqui é Amós, e Amós ele diz exatamente o que Estevão fala, tá? Então vamos aqui avaliar. Está aí na tela. A fala de Amós está aqui do lado, acho que aí está para vocês, está do lado esquerdo, né? E a de Estevão está do lado direito. Então, é Amós 5, 25 e 26 e Atos 7, 43, tá? E 42 também. Então, é Atos 7, 42 e Atos 7, 43, tá bom? Então, tá aí, ó. O versículo 25 de Amós diz o seguinte: Oferecer-te-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Aí diz aqui, no Atos 7, 42, diz o seguinte: como está escrito no livro dos profetas. Então quer dizer, ele está dizendo aqui a fonte, tá? Porventura me ofereceste vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Ele fala a mesma coisa. O que isso significa? Isso significa que esses 40 anos ele teve um lado obscuro, na qual, durante toda a história, eles tentaram ocultar. Tá certo? Foi feita uma tentativa de ocultação. Por quê? Porque Estevão vem jogando na cara aqui e isso resultou a sua morte. Porque falar das benfeitorias, que nem ele foi falando de coisas boas que foi feito durante Israel, tal, no começo do discurso dele, mas quando chega nesses pontos agora, onde ele mostra a dificuldade, né, as problemáticas que tem, a origem, né, desse período dos 40 anos, aí a coisa começa a engrossar. Porque isso daqui, com certeza, não foi escutado com um bom feedback, né? Com certeza não. E aí ele continua. Antes, no Atos 7, 43. Antes tomaste o tabernáculo a Moloque. Então tá aí. Aí você vê em Amós, no capítulo 5, versículo 26, diz: antes levantaste a tenda a vosso Moloque. Então, Estevão, ele repete exatamente o que Amós disse, tá? E aí nós chegamos à conclusão do seguinte, vamos lá. Então vamos aqui agora, voltar aqui, porque a gente tem que falar aqui sobre o texto da Torá, que é o texto mais complicado. Então vamos lá. Segundo Estevão, Deus abandonou eles no deserto. Segundo Estevão, eles passaram 40 anos no deserto fazendo sacrifícios pagãos.
Aí que vem a pergunta retórica. Como o povo viveu 40 anos fazendo sacrifício humano, sendo que tinha uma lei que os proibia? E não só isso, mas também descrevia sentença de morte. Agora, como que a gente consegue entender isso? Só tem um jeito, como eu já até antecipei aqui. A não ser que essa mesma lei, ela deixe fazer esse sacrifício descrito no livro de Amós e repetido no livro de Atos, né, por Estevão. A não ser que tenha essa brecha, né? A questão é, tem essa brecha? Esse é o ponto. Tem alguém que quer falar? Ronaldo, eu posso fazer uma indagação para você? Pode falar. Sobre esse Amós, capítulo 5, versículos 25 ao 27, você só colocou até o 26, não tem problema nenhum, para o ponto de vista seu. Eu estava debatendo num canal, não sei se você sabe, se você conhece num grupo, na verdade, mas tem um canal também, De Volta para a Raiz. E nós sabemos o que você narrou está em todas as escrituras. Só que tem uma Bíblia, eu não sei qual é agora, você como teólogo talvez possa me dizer, que ela fala que aquele Deus diz, sim, vocês fizeram a mim. Tá? Sacrifícios para Moloque e tudo. Tem uma Bíblia, e eu posso trazer ela aqui também, tá? Eu consigo localizar ela. Deixa eu te falar. Se é sim, por que aquele povo então sofreu uma penalidade e foi para o exílio na Babilônia? Né? Então eu só queria saber se você conhece essa narrativa desta outra Bíblia, que diz que sim, vocês fizeram a mim. Se você sabe de alguma coisa a esse respeito? Não conheço. Não conheço essa Bíblia, não. Tá, eu vou deixar você falando aí, eu vou tentar localizar, tá? Vou trazer aqui a passagem, porque mesmo se ela está dizendo sim, Ronaldo, não bate, não é verdade? Porque aí eles foram penalizados. Sim, mas eu tô mostrando aqui, na verdade, na perspectiva do seguinte, na perspectiva de Estevão, né? Estevão está fazendo uma denúncia, né? Então, eu estou fazendo nessa perspectiva. Estevão não está concordando, está fazendo uma denúncia, né? Que o povo começa por aí. Deus abandonou. Deus abandonou. Esse ponto aqui é crucial. Como assim Deus abandonou o povo por 40 anos no deserto? Isso daqui é terrível, cara. Você consegue entender que Deus abandonou? Deus abandona o povo no deserto por 40 anos? Para eles seguirem o Deus que ele fez? Esse é que está sendo o ponto. Então, na perspectiva apresentada por Estevão, esses pontos aqui, que é Deus abandonou por 40 anos no deserto, e eles ficaram fazendo sacrifícios pagãos, isso daqui não atrapalha todo o entendimento judaico, né, atual, e histórico que eles tentam passar, né? O interessante, galera, interessante que assim, não tem nem como negar essa problemática, não tem como ser negada também pelo fato do seguinte: eles poderiam falar assim, não, mas isso daí é o Novo Testamento, a gente não acredita no Novo Testamento, né? Novo Testamento não vale nada, o judeu iria falar isso, certo? Mas o legal é que Estevão não está falando dele, né? O legal é que o Estevão só está repetindo algo que já existia nos textos que para os judeus são sagrados. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode me dar um feedback? Estamos sim ouvindo, viu? Tá. Então, só continuando aqui. Existe o texto que legitima, né? Que dá legitimidade
ao sacrifício humano? Existe, que é o texto que eu passei para o Ed, que seria, no caso, Levítico. O versículo... Levítico, capítulo 27, versículo 28 e 29, que diz o seguinte, ó. Aqui, eu estou pegando aqui uma Bíblia hebraica, né, que é de judeu, tá? Então, para não dizer que é uma coisa cristã, então tá aqui, ó. Diz o seguinte: no entanto, toda consagração que uma pessoa fizer ao Eterno, de tudo o que lhe pertence, ou seja, de sua posse. Então, é coisas que ele tem domínio, tá? Aí ele continua, seja homem. Então, um homem que é de domínio desse israelita aqui, tá? Então, um homem que é de posse, né? Que o israelita ele tem posse. Então, e é engraçado que as pessoas que estão escutando, elas não vão poder ver, mas está definindo na Bíblia hebraica, tá? Que esse homem ele tem que ser um escravo cananeu, tá? Um escravo cananeu. Então tá entre aspas aqui, escravo cananeu. Existe um porquê dessa deturpação, porque não existe isso no texto. Aí vamos lá. Aí ele fala, seja homem, animal ou campo de sua possessão. Não poderá ser vendido nem resgatado. Ou seja, se você deu, não tem como voltar atrás. Toda consagração será considerada santidade de santidade. Tá? Santidade de santidade. É uma consagração diferenciada. Tá? Poucas consagrações você vai ver com esse tipo de santidade. Então, essa pessoa dada, ela é santidade de santidade. É muito importante você ver isso. E é ao Eterno, é para Deus. Tá? Deus considera santidade de santidade. Aí ele continua no versículo 29. Toda a consagração para pagar o resgate da avaliação da pessoa condenada à morte. Ó, então tá aqui, ó. A pessoa condenada à morte não poderá ser feita. Você não pode voltar atrás. Depois que você deu, você não pode voltar atrás, como eu disse. E aí ele finaliza dizendo o que tem que ser feito com essa pessoa, de forma categórica e absoluta. Ele diz o seguinte: a pessoa, eu quero que você preste bastante atenção, porque ele diz de forma absoluta, ele diz que a pessoa, ela será morta. Quando fala assim, a pessoa será morta, não é que ela morre por tempo de vivência, ela viveu muito e morreu. Não. Aqui, necessariamente, tem uma intervenção de uma pessoa causando a morte. Essa pessoa será executada. Aqui é o ponto-chave. Essa pessoa será executada. Agora, por que ele coloca escravo cananeu? Tá? Por que eles fazem isso? Porque o escravo cananeu, os cananitas, né? É dito que aqui em Zacarias 14, versículo 21, ele demonstra um desprezo pelo povo cananeu, tá? O povo cananeu aqui, ó. Ele fala que não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Demonstra, porque Deus, ele condenou o povo cananeu. O Deus lá do povo de Israel condenou o povo cananeu. Então, matar um cananeu não era visto como algo ruim. Se você conseguir entender. Por isso que eles deturpam aqui e colocam que era escravo cananeu. Porque se for o escravo cananeu, aí não teria problema, de certa forma. Entendeu agora? No entanto, não tem o menor sentido. Por que não tem o menor sentido? Vamos supor que isso aqui seja de fato correto. Vamos supor. Vou limpar aí a tela. Vamos supor que seja correto, tá? Aí você tem um escravo cananeu, que ele é condenado já à morte, ele já é condenado à morte. Aí você dá ele para sacrificar a Deus, tá? Você vai dar ele como uma oferta. Esse escravo vai se tornar santíssimo.
vai ser considerado santo? Vai ser santíssima santidade? Um escravo cananeu condenado à morte, rejeitado por Deus, agora vai ser santo? Como pode? Não há sentido. A pessoa, ela causou a morte de uma pessoa e isso ser chamado de santo. Não há sentido. Não há sentido nenhum nisso, né? Então, mas eles não têm como explicar esse texto, então eles precisam necessariamente colocar uma pessoa que já iria morrer, que já foi determinado para que ela seja morta. Por isso que ele coloca o escravo cananeu. Tá? Então, há essa necessidade. Agora, vamos ver aqui como é que está no hebraico. Tá? No hebraico, por que eles não podem mudar a forma? Por que eles não podem mudar a forma de entender o texto? Eu tenho certeza que se pudesse, eles fariam. Né? Por causa dessa palavra aqui. Ó. Essa palavra aqui, ó, que está no hebraico. Essa palavra, ela não permite que seja mudado a ideia apresentada no texto. Porque aqui ele está dizendo a motivação desse o que motiva a fazer essa consagração. É essa palavrinha aqui. Essa palavra, ela é aqui, ó. Uma coisa devotada. Uma coisa dedicada. Proibição, devoção. Aí ele continua aqui, ó. Uma rede, coisa perfumada. Esse aí é um outro significado dessa palavra. Agora aqui, ó. Essa parte, o 3, é que define tudo. Porque se não fosse essa palavra, eles iriam deturpar o texto. Mas como tem essa palavra, eles não podem. Ó, estou pintando aqui com marca-texto, para você ver ó, direitinho aí, ó. É a palavra, para vocês que estão escutando só o áudio, tá? É a palavra que está no Strong H2764, tá? Essa é a palavra hebraica que está no texto em hebraico, que define para que essa oferta. Essa oferta foi dada para quê? Como que você quer que seja feita o aceite dessa oferta? Para que você está dando essa oferta? Está escrito aqui no Strong, né? Diz o seguinte, que foi completamente destruído. Então você está dando essa oferta para ser destruída, tá? Destruição total. É essa a motivação dessa oferta, tá? É para ser morta. E se é uma pessoa, tem que ser destruído. Ou seja, a destruição é a morte. E ela é a raiz, e por isso que é bom, né, a gente aprofundar nesse ponto, porque a raiz dessa palavra, ela é essa aqui, ó. É a palavra hebraica do Strong 2763, H2763. E o que diz no Strong H2763? É aí que tá. Olha só. No versículo 29, é usado essa raiz aqui, ó, para falar sobre a oferta. Ela está aqui no versículo 29 no hebraico, tá? E o que quer dizer? Por que ali no texto não tem condições nenhuma de tirar a questão de que essa pessoa ela tem que ser executada, ou seja, alguém tem que ir lá e matá-la. Então não tem como falar que essa pessoa está lá para trabalhar pro resto da vida e ela perdeu a sua vida porque ela ficou lá trabalhando no templo. Não tem, porque essa palavra aí ela está ligada a você devotar a destruição, tá? Então tá aí privando ela de viver, tá? Então por isso que ela tem que ser morta. Né? Então, tá aí. A palavra é H2763 do dicionário Strong, que diz o seguinte, ó. Proibir, devotar, destruir totalmente, destruir completamente, dedicar para destruição, exterminar. Não tem como fugir disso, gente. Por isso que o livro de Levítico 27, 28 e 29, ele não tem como fugir de que essa pessoa que estava sendo dada, ou seja, estavam fazendo dela algo que com certeza ela não faria,
Tá? Por isso que eles colocam que é um escravo cananeu, porque não tem um escravo cananeu, ele não tem direito de escolha. Então ele vai ser executado à escolha de outro, né? Tá certo? Então, por isso que é colocado escravo cananeu. Então, uma pessoa vai ter que ir lá e executar essa pessoa que foi consagrada aí. E diz aqui no 1A2, né, do dicionário, diz o seguinte: consagrar, devotar, dedicar para a destruição, exterminar totalmente, destruir completamente. Então é isso. Ó, por isso que não pode descartar o sacrifício humano nesse texto. Tá certo? Eu vou colocar aí uma Bíblia na linguagem de hoje para a gente dar uma olhada. Ó, olha como é que diz aqui, ó, na linguagem de hoje. Ó. Qualquer pessoa que decidir fazer um sacrifício humano, tá vendo aí? Que decidir fazer um sacrifício humano, entregando para... Oh, perdão, esse daqui eu falei que é a Bíblia da linguagem de hoje, não é não, desculpa. Aqui eu estou parafraseando na linguagem de hoje, tá? Como que isso deveria ser escrito hoje, tá? Me desculpa, tá bom? É que eu fui escrever do jeito que deveria estar escrito na linguagem de hoje. É isso, tá? Então, peço desculpa aí, porque eu fiz aqui e não tinha lido aqui, que foi a parte que eu parafraseei. Então, vamos lá. Qualquer pessoa que decidir fazer um sacrifício humano, que foi o que está no Levítico 27, 28, 29, entregando para execução uma pessoa que lhe pertence, ou seja, que é sua posse, entregar à execução uma pessoa que lhe pertence, não poderá voltar atrás. Ou seja, não poderá comprar de volta essa pessoa. Se você deu, esquece, acabou. Tá? Aí ele fala, uma vez entregue, esta pessoa será morta. E este sangue derramado, porque a pessoa morta será santíssimo a Deus. É isso que está dizendo o texto. É isso que quer dizer o texto. Que essa pessoa que foi entregue para morrer, ela é santíssima a Deus. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês, entendido isso, né, que a parte exegética aí, a parte que o texto mesmo diz, que é a acusação de Estevão, que ele repete o que Amós diz. Então, é isso que ele está falando de modo claro para um judeu. É isso. Tá? Então, como que os protestantes tentam, né? Como que os protestantes tentam? Alguns, tá? Porque se você pegar as Bíblias de linguagem, as Bíblias de estudo, se você pegar esse versículo, esses dois versículos, geralmente eles pulam, tá? Eles não comentam. É muito difícil você encontrar comentários que falam sobre esse ponto. Mas eu peguei alguns aqui para vocês entenderem como eles sabem da problemática. No entanto, mediante a dificuldade que apresenta o texto, eles falam coisas que não têm o menor sentido. Então, vamos lá. O primeiro que eu quero mostrar aqui é o Adam Clarke, tá? Olha só o que ele diz aqui, ó. No versículo 28, sem dedicado coisa, será vendida nem será remida. Ó, ele tá comentando sobre esse ponto do texto, tá? Aí ele fala, ó, aí ele coloca o vocábulo, xerem, que seria, no caso, como que se pronuncia, né? Que sempre significou uma subversão imperdoável absoluta. Ou seja, não tem condições nenhuma de voltar atrás, tá? Depois de feito, já era. Aí ele continua. Aí ele fala assim, ó. Todo homem que dedica certamente será morto. Ou, como alguns entendem que sendo propriedade do Senhor, ó, agora aqui ele já está falando aqui, ó, que a propriedade aqui não é do homem, mas sim do Senhor, tá? Ou ser empregada ao serviço até a morte. Tá entendendo? Aqui já está falando aqui, ó, ele está tentando desvirtuar, falando que essa pessoa que é consagrada, ela vai trabalhar até a morte. Sendo que não é isso que o texto diz, de forma clara. O texto diz que essa pessoa vai ser executada, né?
Então aqui ele está falando que a morte vai vir, sim, só que vai vir porque a pessoa trabalhou muito. Aí ele continua. Sob a dispensação mosaica, os sacrifícios humanos eram oferecidos a Deus. Opa, tá vendo? Vocês estão vendo aí como é que eles sabem da problemática? Só que eles estão tentando passar o pano aqui, ó. Que havia pessoas dedicadas à destruição sob dispensação mosaica é suficiente e evidente por todas as nações cananeias foram. Ou seja, ele está colocando agora na conta dos cananeus. Ele não está falando que foi, na verdade, colocado como o texto apresenta por Arão. Ele está querendo colocar a culpa nos cananeus. Tudo bem, os cananeus faziam isso? Até faziam, né? Mas quem foi que colocou isso dentro daquele momento ali no deserto? Não tinha cananeu. No momento do deserto, foi Arão. E está descrito na Bíblia de forma clara, sem dúvida, não deixa dúvida isso. Aí ele coloca aqui, ó. Não mais do que a... Aqui, continuando o texto de Adam Clarke, né? Eu estou lendo daqui. Não mais do que a execução de um criminoso. Ó, agora aqui, ó, ele já está falando que é um criminoso, ó. Um traidor. No curso da justiça, tem a ver com um sacrifício a Deus. Então, ele está falando assim, ó, que não é um sacrifício a Deus ali, na verdade, né? Na verdade, ali não está falando de sacrifício a Deus. Ali está falando sacrifício, sim, mas de um criminoso. Tem sentido isso para vocês, pessoal? Pensa bem. Um traidor, um criminoso, um traidor. Tem sentido isso para você? Pensa comigo. Você vai fazer um sacrifício a Deus, né? De um ser humano, a um Deus, seja ele qual for. Aí você vai dar um criminoso, uma pessoa condenada à morte, e essa pessoa criminosa vai ser santíssima ao Senhor. Tem algum sentido para você? Eu não vejo sentido nenhum. Então está tentando aqui passar o pano em cima de um texto que é de difícil realmente compreensão. Então nós vamos agora ver aqui o dicionário bíblico adventista. Diz o seguinte, ó, no versículo 28. Ele está fazendo um comentário sobre nada do que alguém dedicar irremissivelmente. Tá? A expressão hebraica aqui, traduzida por dedicar irremissivelmente, denota um voto mais solene. Aqui já fala que é sagrado. Ó, tá? Significa que o voto não poderia ser quebrado, ou seja, disse tem que executar. Ou resgatado, comprado a pessoa de volta. E deveria ser submetido a severa penalidade. Aqui já não deixa mais espaço para esse pensamento aí. Ah, a pessoa foi trabalhar até a morte. Não. Severa penalidade, é uma penalidade. A pessoa vai ser executada mesmo, tá? Até mesmo sob maldição e tá pequenininho aqui. Imprecauções. Foi esse tipo de voto que os certos judeus fizeram pela morte de Paulo. Agora, olha só que interessante, hein? Aqui é a deturpação. Primeiro ele mostra que não tem como fugir disso do texto, tá? Primeiro ele mostra que não tem como fugir, porque ali de fato realmente está falando sobre uma pessoa que vai ser morta, uma pessoa que é dada a sacrifício, não tem como correr disso. Mas aí ele agora aqui está tentando mudar um pouco e distorcer o que está escrito. Ele está relacionando aqui que os judeus fizeram isso com Paulo. Só que não tem o menor sentido. E eu vou explicar por quê. Paulo, ele está falando aqui, ó, que eles juraram sob o anátema. Tá vendo aqui, ó? Paulo. Só que é o seguinte. Paulo, ele era posse de alguém. Paulo não era posse de ninguém no texto bíblico. Paulo, alguém estava querendo matar Paulo, isso é normal. Agora, Paulo estava sendo dado como sacrifício para Deus? Não. Paulo, os que estavam tentando matar ele, era dono de Paulo? Não. Então, aqui não tem absolutamente nenhum sentido querer amarrar o que aconteceu na vida de Paulo com o que está acontecendo aqui. Aqui é um voto. Voto, o que é um voto? A pessoa decidiu fazer. Ninguém obrigou ele a fazer. A pessoa decidiu fazer, tá? A pessoa decide fazer um voto sobre aquilo que ele tem. O texto mesmo diz isso. Então não tem menor sentido aplicar. Essa ideia aqui, que eles estão tentando passar o pano,
com relação ao texto de Levítico 28, como está tentando aqui a enciclopédia, o comentário bíblico adventista, tá? Então, não tem o menor sentido. Nós estamos vendo aqui agora uma Bíblia comentada aqui, né, uma Bíblia espanhola, tá? O texto selecionado está aqui, né, o texto de Levítico 27, 28 e 29. Então, essa parte aqui eu traduzi aqui em cima, tá? Que diz o seguinte, ó. Primitivamente, Jerém designa as coisas que devem ser exterminadas, homens, animais ou coisas, em honra de Javé. Tá vendo? Então, quer dizer, você vai exterminar uma pessoa em honra de Javé. Para que não fique como despojos dos guerreiros. Aqui ele está tentando falar que é o escravo. Tá vendo? Ele está tentando falar que é o escravo. Só que não tem o menor sentido, porque ele está colocando lá que a pessoa decidiu, ela decidiu por si mesmo fazer esse voto. Então, não é algo ordenado por Deus. Não, a pessoa que decidiu fazer o voto. Aí, ó, mais tarde adquiriu a categoria de voto. Ó, voto é a pessoa escolher, a pessoa que escolheu o voto. De consagração de uma coisa a Javé, de maneira especial. Ó, e aqui, que é o ponto, pessoal, são esses detalhes que faz total diferença quando vai se analisar, tá? Porque as pessoas vão tentar distorcer totalmente esse ponto, mas aqui, essa fala, se ela não tivesse lá, poderia até a pessoa conseguir distorcer, tá? Mas essa fala aqui, ó, que a qualidade desse sacrifício para esse Deus aí, ela faz total diferença, que é uma coisa santíssima e os homens não podem tirar. Você, pensa comigo, a pessoa está consagrando um ser humano à morte. E esse ser humano, que foi consagrado à morte, que foi definido que ele tem que ser sacrificado para esse Deus, vai ser santíssimo, e esse que é santíssimo, ele é um traidor, um criminoso, não tem sentido. Não tem sentido algum, né? Isso daí, se for dessa forma, eles estão seguindo não só o cananitas, né? Mas também estão seguindo lá os deuses nórdicos, né? Que eles faziam sacrifícios humanos, mas não só sacrifícios dos seus inimigos, como até mesmo das pessoas que viviam entre eles. Parece que tem alguém querendo falar. Sim, Ronaldo. E outra coisa também, se até mesmo nos sacrifícios de animais, este Deus ele tinha uma norma, né? Ele pedia sempre o melhor, o mais correto, tudo certinho. Então imagine então de pessoas. Sem áudio, Ronaldo. Tá sem áudio. Eu fechei aqui para não fazer barulho. Então, eu estava de fato instigando para que alguém falasse isso. Por quê? Porque isso é a lógica, né? É a lógica que a gente chega, né? Por isso que assim, é importante, Ed, é importante a gente avaliar, porque quem está fazendo a acusação não sou eu, é Estevão, é a Bíblia mesmo falando sobre ela mesma, né? Então, essa é uma lógica que você chegou. Então, por isso que tem que ser feito uma análise lógica, porque como é que pode algo que é condenado à morte, à destruição, coisas vindas de algo ruim, ser consagrado e ser chamado de santíssimo contra a vontade dele? Não é que a pessoa se converteu, não é que a pessoa mudou, não. Tem alguém que está dando a essa pessoa que não queria estar ali. Quem que você acha que a pessoa que foi executada queria estar ali? Não, né? Então, imagine o sacrifício como que seria. A pessoa tentar fugir, tentar correr. Então não tem o menor sentido. Então vamos aqui, continuando aqui, para você ver como os textos é meio complicado. Nós estamos aqui falando sobre os comentaristas bíblicos, para você ver como isso é conhecido e simplesmente eles fingem que não tem esse problema, tá? Então, Bacon,
ele fala aqui do versículo 28 e 29, diz o seguinte, ó. O significado do termo consagrado, Xerém, aquilo que era consagrado era separado irrevogavelmente, não tem como correr disso, não tem como voltar atrás, para Deus. Era santíssimo, tá vendo? Isso é que é complicado, cara. Esse ponto aqui, ó, quebra qualquer tipo de desculpa que tentam dar. É santíssimo ao Senhor. Nessa condição, não podia ser vendido ou resgatado. Então, quer dizer, deu, já era. Não podia mais voltar atrás. Tinha que ser morto, porque você deu para matar. Essa é a realidade. Para que você está dando essa pessoa? É para matar. Tinha que ser exterminado dentre os homens. Então, tem que matar. E ponto final. Aí agora aqui, geralmente eles usam uma estratégia, e essa estratégia funciona da seguinte forma. Primeiro eles falam a verdade de forma clara. E depois eles usam a teologia do haja escuridão. Depois que ele deixa claro, porque não tem como negar, aí ele coloca uma outra explicação para deixar dúvida. Né? Então, aí ele continua. O texto mostra a finalidade da consagração segundo a perspectiva de Deus. Tá vendo? A perspectiva aqui que ele coloca é: deu, não pode voltar atrás, tem que ser morto. Ponto final. Aí ele fala: a consagração não deveria ser feita levianamente, ou seja, eu quero matar uma pessoa, aí eu vou lá e dou ela a consagração. Entendeu agora? Nem desvia, nem desfeita casualmente. Ó, esse daqui até que ele não tenta dar uma desviada, não. Aqui ele até deixa mais claro e Ed, aqui, nesse caso aqui de Beacon, né? Tem um outro aí que ele tenta passar pano, mas o Beacon aqui ele ferra mais. Por que ele ferra mais? Essa parte aqui é muito importante aqui, ó, que ele coloca, ó. A consagração não pode ser feita levianamente. Essa parte aqui do texto, então nós estamos lendo, para quem está só escutando, tá? Nós estamos lendo o livro comentário de Beacon, o comentário bíblico de Beacon, tá? Onde ele faz o comentário da Bíblia inteira, e a gente está pegando aqui o texto de Levítico 27, 28 e 29. Aí ele diz, num pedaço aqui do comentário, que a consagração dessa pessoa, né, que era consagrada à morte, que era consagrada e ia ser executada, não poderia ser feita levianamente. Aqui, essa palavra levianamente, ela complica tudo, viu? Por quê? Eu quero matar uma pessoa, eu quero condenar uma pessoa à morte, mas eu não posso fazer isso. Aí eu vou e consagro ela levianamente, aí ela tem que ser morta. Entendeu? Então, aqui fica bem claro que não é esse negócio de escravo cananeu. Aqui deixa claro que não é o escravo cananeu, que não tem sentido ser escravo cananeu. E nem existe isso no texto, né? Então, é bem interessante esse ponto aí. Então, aqui deixa bem claro que é um sacrifício humano realmente, não tem como fugir disso. Tá? Então, aqui, Matthew Henry diz o seguinte, ó. Estou lendo aqui agora o comentário bíblico de Matthew Henry, tá? Diz o seguinte: coisa ou pessoa consagrada aqui são diferenciadas de outras de coisas ou pessoas que eram somente sacrificadas. Tá vendo? Aqui ele já sabe ali, já demonstra que ali de fato é sacrifício. Aí ele fala: as coisas consagradas deveriam ser santíssimas ao Senhor e não poderiam ser resgatadas. Então, ele está continuando aqui, ó. Deveriam ser resgatadas. Cadê? Eu vou ler de novo aqui, ó. As coisas ou pessoas consagradas aqui são diferenciadas de coisas ou pessoas que eram somente santificadas, tá? Então, quer dizer, não era a pessoa que ia lá e, esse daqui eu vou santificar. Por exemplo, um caso que as pessoas costumam colocar é o caso do Samuel, né? Que a mãe dele dedicou a Deus, né? Então, o pessoal fala assim, a pessoa foi dedicada a Deus, né? Foi dada para viver no templo, né? Tal. Então, aqui o texto diz, ó, não é somente santificada.
As coisas consagradas deveriam ser santíssimas ao Senhor. Ó, ferra tudo, cara. Aqui não deixa dúvida. E não poderiam ser resgatadas nem vendidas, como eu já disse. Elas tinham a mesma natureza de aqueles sacrifícios que eram chamados santíssimos, que nem podia tocar, exceto os próprios sacerdotes. Ó, para você ver como o negócio é complicado. A diferença entre essas coisas e as coisas santíssimas se originava na expressão diferente do voto, tá vendo? Vai muito além. Seja um homem que consagre alguma coisa a Deus, obrigando-se com um voto solene a não aliená-la a nenhum outro objetivo. Ou seja, você para quê? Foi aquilo que eu disse no começo. Aquela palavrinha hebraica, ela diz o seguinte: eu estou dando essa oferta para isso, tá? E qual que era a palavra? A destruição. Então, não pode servir para outro objetivo, como diz aqui em Matthew Henry. Deveriam ser mortas. É muito simples. Não tem muito o que dizer, ó. O objetivo, então, eram coisas consagradas. As coisas consagradas deveriam ser mortas. É simples, o entendimento é esse. Então não cabe nenhum tipo de outra forma. A pessoa vai trabalhar até a morte. Não cabe. A pessoa tem que ser morta. Foi para isso que ela foi dada. Não que estivesse no poder de qualquer pai ou senhor consagrar desta maneira um filho. Agora aqui ele está começando a distorcer. Ó. Não que estivesse no poder de qualquer pai ou senhor consagrar desta maneira um filho ou um servo, levando-o à morte. Tá vendo? Agora aqui já começou. O texto diz exatamente isso. Se você tem posse dessa pessoa, você quer dar a ela sacrifício, você pode fazer, só não pode voltar atrás. É isso que o texto diz. Agora aqui ele já está tentando fazer aquela teologia do haja luz, do haja escuridão, perdão. Primeiro ele falou a verdade, agora aqui ele está distorcendo. Mas isso era uma referência aos inimigos. Ou seja, então você vai dar em oferta ao seu inimigo. É isso que ele está dizendo agora aqui. Ó. Os inimigos públicos de Israel, que seja pela indicação de Deus. Ou seja, olha que falta de sentido. A pessoa escolhe fazer um voto. Agora, quem indicou esse voto foi Deus. É isso que ele está dizendo. Ou pela sentença da consagração fosse consagrados. Como as 7 nações com as quais eles não deveriam se aliar. Ou seja, peraí, agora que ele está falando que aquelas pessoas que o Deus de Israel mandou matar, você pode dar essas pessoas aí como esse sacrifício, porque Deus já mandou que matasse esse povo. Entendeu agora? Matthew Henry, ele não tem como fugir do que aconteceu lá, né, do que está escrito, de forma clara, objetiva, dentro do texto de Levítico, e aqui ele explica a primeira parte falando a verdade, e depois ele tenta desviar para um foco que não tem o menor sentido. Tá? E eu acho que para encerrar aqui, deixa eu ver, só para encerrar aqui os comentaristas protestantes, eu vou colocar aqui, eu acho que isso aqui é o último. É o Champlin, diz o seguinte, ele já faz um contraponto com relação ao que Matthew Henry disse. Matthew Henry disse que o homem ele não tem o poder como dominador do escravo e nem dos seus filhos. Agora aqui não, ó. Aqui já fala outra coisa. Ó. E o livro, para vocês que estão escutando, o livro aqui é o comentário bíblico de Champlin, tá? Ele é o Levítico 27, 28 e 29. O comentário feito aqui que eu vou ler, o trecho que eu vou ler, é no versículo 28. Fala o seguinte, ó. Um homem exercia direito absoluto, ele era dono, sobre a sua família e seus escravos e suas propriedades. Então, quer dizer, aqui já está fazendo um contraponto com o que o Matthew Henry disse. Tá? Então, está dizendo de forma clara que o homem, ele tinha sim, segundo a vivência judaica, ele era dono, ele tinha posse dessas pessoas, posse. Ele fazia dela o que eles quisessem, tá?
É isso que está dizendo aqui. E aqui no versículo 29, aqui agora no versículo 29 desse mesmo comentário bíblico, diz o seguinte, ó. Este versículo tem ocasionado alguma dificuldade de interpretação. Várias ideias a respeito têm sido sugeridas. Ó, você vê como eles sabem do problema. Alguns dizem que o versículo apenas reflete a um tempo onde os sacrifícios humanos ainda eram aceitáveis como um rito religioso. Tá vendo? Ô Ed, dá para fugir dessa conclusão? Rapaz, essa foi forte, hein? Essa daí que você acabou de narrar agora foi forte, hein? Aí ele então, tenta aqui, ó. Aí ele... pode falar. Aquele Deus aceitava na antiguidade sacrifícios humanos, é o que o rapaz está querendo dizer aí. Exatamente. É por isso que o Messias veio fazer a justiça do que aconteceu com esse povo desde a época de Abel. Em Mateus capítulo 23, 35. Eles, amando desse Deus, mataram todos os homens justos na terra. Foi aí o que aconteceu tudo, nós já sabemos da história, em Tito em 70. Aqui só concluindo aqui nessa parte, ele fala o seguinte, né, que assim, era um rito religioso aceitável, né? O que mais tarde, foi modificado. O que mais tarde foi modificado. Então, quer dizer, eles chegam à conclusão que esse tipo de sacrifício era aceito e mais tarde foi modificado. Neste caso, a morte da pessoa devotada era exatamente isso. Um assassinato. Ou seja, a pessoa ela tinha um terceiro que executava a morte desse que foi sacrificado. Estou lendo, só para vocês que estão ouvindo. O comentário bíblico de de Champlin, o comentário bíblico de Champlin, de Levítico, capítulo 27, versículo 29, tá? Ele está dando aqui, ele tá dando opções de explicação sobre esse texto. E o primeiro que tem é realmente sacrifício humano e não tem como fugir disso. Aí ele continua, nesse caso, a morte da pessoa devotada era exatamente isso, um assassinato. Tal como os animais do sacrifício terminavam mortos sobre o altar. E aí entra aquele ponto que você tinha comentado, Ed, que o próprio Champlin aqui, ele fala, ó, Jefté envolveu-se em um ato desta natureza. Tá? Então tá aí. Aí a outra opção que ele coloca. Outros aceitam o versículo em um sentido metafórico. A pessoa que sofresse o intermédio da dedicação absoluta para o tabernáculo e o seu culto ficava morta para a comunidade onde ela vivesse. Então, quer dizer, a pessoa só ia ser desprezada, né? E não é isso, tá? Não é isso. É isso que ele tá tentando dizer aqui, ó. Essa pessoa, ela era entregue dessa forma e toda a comunidade ia desprezar ela. Ela não iria mais existir. Não, tá? Então não é morte realmente. Ficava absolutamente removida daquela comunidade mediante a sua morte para ela. Então, quer dizer, a pessoa era considerada morta e ficava absolutamente dedicada em sua nova vida a serviço do tabernáculo. Ia trabalhar no templo. Então, coloca isso como um escravo cananeu. Cabe? Para você ter uma ideia como isso é uma desculpa. O escravo cananeu iria trabalhar no templo? Não tem sentido. Se a própria Torá diz que no templo não podia ficar as pessoas trabalhando lá, tinha que ser levitas, né? Então, não tem sentido. A terceira opção que é, ainda outros dizem que a morte aqui mencionada é literal, mas imposta somente contra criminosos notórios, idólatras. Você vai oferecer o idólatra, então. Neste caso, o intermédio servia, na verdade, de uma ordem de execução. Ou seja, não é um voto mais, agora é uma ordem de execução. Então Deus mandou executar, então não é um voto que a pessoa faz daquilo que ela tem. Essa era a interpretação comum durante o tempo do Segundo Templo. Está vendo como isso já vem sendo discutido faz tempo, que foi revelado
por Amós e discutido e jogado na cara pelo Estevão, e era Sinédrio, eu estou continuando a leitura, tá? E era o Sinédrio, aí vou continuar aqui, que porventura o banimento, o Sinédrio seria no caso o pessoal que julgava, tá? Era o Sinédrio que promulgava o banimento temido e fatal. Então, não tem o menor sentido, porque o texto bíblico diz que a pessoa tem posse de alguém e ela resolve dedicar esse alguém para Deus, né? Então, não teve um julgamento onde o Sinédrio julga e a pessoa é condenada. Não existe isso no texto, tá? E o texto todo, por que a gente tem que pegar o texto e o contexto? O texto de Levítico 27, ele só está falando de ofertas voluntárias. Se você pegar o texto todo lá, a pessoa está falando sobre as ofertas que a pessoa mesmo vai dar. Ela resolve dar, ela quer dar, ela vai dar. Tá certo? Então o texto todo, dentro do seu contexto, não cabe essa ideia. Como se fosse uma espécie... Eu estou continuando lendo, tá? Para quem só está escutando. Estou continuando lendo. Eu vou ler aqui novamente. Era o Sinédrio que promulgava o banimento temido e fatal, como se fosse uma espécie de sacrifício negativo oferecido a Deus. Agora, aquilo que é santíssimo se torna um sacrifício negativo. Olha que tentada de passada de pano sem menor sentido. Aí ele ainda fala aqui, em 1 Samuel 15, que pode ser usado para ilustrar esse tipo de coisa, que pode estar aqui em pauta. Aí eu não vou ler esse texto. Mas então, esse 3 aqui, essa terceira possibilidade que Champlin faz, realmente é ridículo. Essa terceira aí, para mim, é uma que não tem sentido algum dentro do contexto. Aí vou ler só a quarta aqui que ele colocou, que é: no contexto de Israel, antes do segundo templo, a matança dos inimigos de Israel, todos os quais eram idólatras, ficavam entendida como algo permitido pelos ditames desse versículo. Assim foi Jericó destruída, e vai falando aqui. Então, quer dizer, ele está falando de coisa sacrificada no altar, porque é isso que está dizendo o texto de Levítico. Aqui não tem como caber nisso, porque no texto de Levítico são sacrifícios no altar, como o próprio Champlin, ele mesmo diz aqui, né? Que aqui no texto, no primeiro aqui, ele fala que foram sacrifícios feitos, mortes, animais, sacrifícios, está aqui, eram mortos feitos no altar. Não tem nada a ver com Jericó, ninguém levou o povo de Jericó para o altar, não tem nada a ver. Então, esse daqui, ele entra totalmente contra o que o comentário 4, ele entra totalmente controverso com o comentário 1, e o 1, ele comenta exatamente o que diz o texto, tá? Então, não tem como você falar que foi o caso de Jericó, porque ninguém levou o povo de Jericó para ser morto no altar, tá? Então, é isso os comentaristas protestantes. Agora eu vou só mostrar alguns comentários de judeus falando sobre esse texto, tá? Dos que chamam de sábios judeus. Aqui é Rashi, tá? Rashi é um judeu muito respeitado no mundo do judaísmo, que ele diz o seguinte, o homem, ele tá fazendo um comentário sobre nenhuma coisa condenada, tá vendo? Do homem. O homem, ele vai dar as coisas e são condenadas, poderá ser vendido ou resgatado. Ele está fazendo um comentário sobre isso, tá? Que é o versículo 28. Diz o seguinte, por exemplo, no caso de ele ter declarado como os seus servos e servas cananeus, tá vendo? Ele está falando aqui, que aqui tem que ser os servos e servas cananeias, tá? Aí ele fala no versículo 29, ninguém condenado que será condenado pelo homem. Ou seja, aqui está falando de uma condenação e não de uma consagração.
Ele está condenando alguém à morte, o homem condenando alguém à morte, tá? O que significa que, aí é o comentário, tá? Isso significa que se uma pessoa vai ser executada, então não tem como fugir disso, tá? Por isso que eu digo, o texto ele é claro. E alguém diz, eu me comprometo a pagar o seu, né? Ou seja, tentando comprar de volta, né? Para que a pessoa não seja morta. Mas se a pessoa é condenada à morte, por que alguém vai querer pagar para não ser morta? Não tem sentido também. Ele disse nada. Seu voto não tem efeito. Então, quer dizer, se a pessoa quiser comprar de novo aquele que ela deu, e ela tentar comprar de novo, o seu voto não será efeito, não terá efeito, não tem efeito. Ou seja, você voltou atrás, você está arrependido. Você não pode se arrepender. Deu para matar? Tem que matar. É isso que ele está dizendo. Agora, outro comentarista judeu, eu não vou saber falar aqui o nome desse, o Rashi eu já conheço, esse daqui eu já não sei falar. Eu não sei falar o nome, então não vou falar, tá? Levítico 27, o versículo 28, diz o seguinte, seus escravos cananitas ou suas servas cananeias, tá? Porque diz, aí ele coloca a palavra hebraica, que não tem como fugir dela. Isso implica apenas seus escravos e escravas e servas cananeias, mas não seus escravos e escravas hebreias. Tá vendo? Ele tá falando, por quê? Porque vai matar, não tem para onde fugir. Então tem que definir que é cananeu. Por que eles definem que é cananeu e não pode ser o escravo hebreu? Porque senão eles estariam com dificuldade, apesar de não ter isso no texto, tá? Não tem nem cananeu e nem hebreu, só tá falando que é o escravo. Na verdade está falando pessoa, né? Nem está falando escravo, está falando pessoa, que pode até ser filhos, tá? Então, tudo que é da posse do homem, tá? Então, pode ser até filhos, como a gente viu aí por Champlin, que o homem ele tinha posse absoluta, tá? Até mesmo dos seus filhos e filhas. Então, ele define aqui que não pode ser o escravo hebreu, porque senão estaria sem desculpa para dizer que ali está tendo um sacrifício humano. Tá? Então, você vê como o problema é extremamente complicado. Esse aqui eu sei, esse é o Rambam, tá? Um comentarista judeu. Eu vou pegar só aqui esse destaque aqui, ó. O sábio, entretanto, discordo nesse assunto. Alguns deles disseram que este é um aviso de que não podemos aceitar pagamento de indenização daqueles que são sujeitos à pena de morte. Então aqui está falando de condenado à morte, não de um voto, tá? Aqui já ele está tentando distorcer, porque o texto bíblico mostra que é um voto, que é uma pessoa que está consagrando o outro, e aqui está falando, como não tem como fugir dali ser de fato uma morte, né, um assassinato, ele tem que falar que essa pessoa já era condenada à morte, ela estava sujeita à pena de morte, tá? Então essa é a tentativa aqui. E ninguém poderia para isentá-lo, tá? Ninguém poderia isentar de ser morto. Então não é um voto que a pessoa escolheu dedicar aquele à morte. Aí a pessoa já era condenada à morte, é isso que está querendo dizer aqui. Talvez isso tenha sido mencionado aqui para dizer, você vê que até os judeus eles têm muita dificuldade de falar sobre esse ponto. Talvez isso tenha sido mencionado aqui para dizer que se ele der dinheiro a Deus, né? Hashem é o nome, como nas outras dedicatórias, porque o texto só fala sobre as ofertas, né? Ele não estará isento da pena de morte. Ou seja, mesmo que der dinheiro, essa pessoa tem que morrer. Então, aí que tá, pessoal. Presta bem atenção que agora aqui não é um Ronaldo falando. Presta atenção aqui, que aqui é um judeu falando do próprio texto dele. Tá? Ele está falando o seguinte, que não tem condições de ser aquela pessoa que vai trabalhar até a morte, haja vista que ela não pode ficar viva. Ela tem que ser morta. Tá? Então não cabe nenhum tipo de... Se você pegar esse texto e apresentar para alguém, a pessoa falar assim, não, isso daí é como se fosse o caso de Samuel. Não tem como. Tá? Não tem condições alguma de ser entendido dessa forma, porque aqui está falando que uma pessoa vai ter que colocar outra à morte. Tá? Aí ele fala,
De acordo com o significado simples do versículo anterior, que se alguém dedicar seus bens, seja um homem, aí ele coloca aqui escravo cananeu, um animal, tal, alguém que dedica, uma pessoa que não é de sua propriedade. Ó, vou ler de novo aqui. Ó, um animal, então vou ler desde o começo aqui. De acordo com o significado simples, o versículo anterior dizia que se alguém dedicar seus bens, seja homem, cananeu, um animal ou um campo de sua terra ancestral, será sagrado para Deus. Hashem, como eu disse, é o nome. Eles não falam Deus, né? Geralmente, alguns falam, outros não, né? Mas Hashem é o nome. Essas dedicatórias pertencem ao sacerdote, tá? É o que ele está dizendo aqui. Então, quer dizer, esse homem que foi dado aqui passa a pertencer ao sacerdote. E não há redenção por eles. Ó, você vê como que eles, cada um fala de um jeito. Ó. Ele está falando sobre o que as pessoas comentam. Esse versículo fala que alguém que dedica uma pessoa que não é de sua propriedade, por exemplo, quando esses estavam em guerra. Ó, agora que ele está falando aqui, ó, está tentando distorcer o que ele acabou de explicar lá em cima. Ó. Quando estava em guerra com seus inimigos e faziam um voto. Ou seja, esse voto está sendo feito agora num contexto de guerra. Né? Se tu integrares, desculpa aí, pessoal. Se tu integrares este povo em minhas mãos, eu consagrarei as suas cidades. Agora ele está falando que é um contexto de guerra, não é um contexto de posse, onde a pessoa decide, eu quero fazer um voto a Deus. Né? Aqui ele está falando aqui, ó, que a pessoa ela dedicou antes de entrar na luta essas pessoas aqui, né, como um voto. Não tem o menor sentido porque, como nós vimos, vai ser apresentado no altar. Então não tem sentido nenhum. Nesse caso, todos os homens dessa cidade serão mortos. Mas ali não está dizendo um povo condenado à morte, está dizendo uma pessoa que tem um escravo, que tem coisa da sua posse e ela quer dar. Né? Então, aqui, realmente, não tem nem condições de ser aceito. Né? E Rambam aqui continua, ele fala o seguinte, uma pessoa que foi condenada à pena de morte não está sujeita à redenção, se ela tiver sido declarada santificada. Então, quer dizer, como que uma pessoa sujeita à pena de morte, ela vai ser declarada santificada? Se é inimigo e se é pessoa que é pagã. Não tem nenhum tipo de sentido isso. Então, é uma tentativa frustrada, na minha opinião, de tentar mudar aquilo que não tem como ser negado. Né? Aqui tem o outro comentário. Eu vou até pular isso aqui. Tem outros comentários, depois eu vou disponibilizar, viu, Ed? Que eu acho que já deu para entender, né? Eu tenho um monte de comentário aqui, bíblico, comentário de judeu, ó. Vou passar aqui, porque eles vão sempre trabalhar nessa mesma linha, né? Viu, Ed? Da pessoa aqui, ó, eu vou só pegar esse último aqui, da pessoa que é condenada ou banida da humanidade. Tem que ser morta, não tem para onde correr. Essa pessoa era condenada à morte por um tribunal judaico. Não tem tribunal nenhum ali, é um voto. Então eles estão tentando, de todas as formas, mudar o que o texto diz de forma clara. A pessoa tem posse de alguém e quer fazer um sacrifício e escolhe que aquela pessoa vai ser sacrificada. Aqui eles estão tentando, então, distorcer, mudar o sentido que a Bíblia mesmo apresenta de forma clara. E como é Levítico, é ordenança de Deus, né? Exatamente. É lei, então é isso, a lei Ed. a lei... Então é isso. Depois eu vou disponibilizar esses slides aqui. Eu não sei se é melhor por imagem, como que vocês preferem, se quer o PowerPoint mesmo. Aí eu mando para vocês, aí você distribui aí, sei lá. Que aí já tem todos os comentários, que se a pessoa te questionar, aí as falas, né? Tá aí, ó. Não tem como. Por exemplo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que geralmente é possível que aconteça, tá?
você vai falar com alguém e a pessoa vai começar, por exemplo, se for um cristão, ele vai começar a falar que isso daí é o mesmo que Samuel. Aí você pode mostrar que para os próprios judeus não pode ser Samuel, que é o escravo cananeu. Então não tem como aceitar, vamos dizer assim, né? Sim, mas eu vou acrescentar nesse seu estudo aí perfeito, viu, Ronaldo? Eu vou acrescentar algumas coisas também, tá? Em passagens bíblicas também. Só deixa eu te falar aqui, Ronaldo, você está conseguindo enxergar o grupo? Eu coloquei a Bíblia aqui, tá? Eu coloquei a Bíblia aqui e eu marquei ali o que está dizendo. Tem como você narrar para a gente? Tá precisa essa Bíblia? Procurando aqui. Ela é a Almeida Revista e Atualizada. Olha a atualização que eles fizeram aí. E foi essa que aquele grupo, vou até deixar no áudio aqui, para aquele grupo de mentirosos. E agora até esqueci o nome do grupo aqui, meu. De Volta à Raiz, se eu não me engano. É isso mesmo, né, Luana? Isso mesmo. Isso, um grupo judeu, judaizantes, que eles usam esse texto aí, falando que Deus pediu sacrifícios de pessoas. É esse Deus? Perdão. É esse texto aí que está na tela? Ed? Perfeito, este texto aí, e a Bíblia é a Almeida Revista e Atualizada. O que você tem para falar desse texto aí, Ronaldo? Eu não conhecia, não. É a ARA, né? A Bíblia atualizada. Peraí, deixa eu ver aqui. Só um momento. Só um momento. Ela é a única que diz sim, entendeu? Uhum. Se fosse pela ordenança do pai, eles não seriam levados a cativeiro? Então, não, mas na verdade, o Ed, isso daí é uma tradução, né, que estão tentando fazer, mas não tem como fugir do texto. Eu fiz, na verdade, com base no hebraico, né? E não tá, tô falando do texto de Levítico, né? E ali, porque é o seguinte, a gente tem que ver que dentro do textos, a Bíblia tem que explicar ela mesma. Estevão, ele não disse algo bom para os israelitas ali. Estevão disse algo ruim. Tanto é que foi causada a morte dele. E ele repetiu algo que era ele repetiu algo que já existia, que seria, no caso, o texto de Amós. Que talvez, provavelmente, a galera ali dos israelitas ali, eles fingiam não ver isso, né? E quando Estevão joga na cara, aquilo já causou uma revolta, né? Espera aí só um pouquinho que eu vou pegar aqui as Bíblias aqui, para a gente avaliar esse texto que você colocou. Só um momento. Porque eu já tinha visto isso há muito tempo atrás, e é só nesta Bíblia, nas outras é tudo não. Não foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios. Eu estou falando sobre a narração do texto de Amós, tá? Uhum, sim. Só esta. As outras é tudo não. Antes vocês levastes tabernáculo de Moloque e tudo. Então, todas elas condenando esta atitude. Sim. Porque não faz sentido nenhum, né, Ronaldo? Não faz sentido nenhum, né? Como que o Deus vai pedir tabernáculo para o Moloque, que é um demônio? Não tem sentido. Não tem sentido.
tô pegando aqui, só um momento. Sim, em outras passagens, Ronaldo, é bem claro que este Deus, como ele não se firma na verdade, né? Ele fala a verdade, depois ele solta. Ele diz claramente, não é para fazer. Ele não pediu para queimar os filhos para Moloque. Ele diz em vários textos, ele fala para não fazer consagração de filhos para Moloque. Então ele deixa bem claro que não é para fazer, mas eles fazem, entendeu? Depois parece que ele pede. Eu vou trazer mais duas passagens aqui também, fora essa que você vai avaliar aí, eu vou trazer mais duas também que dá respaldo no que você, na sua conclusão até agora aí, Ronaldo. E tem outra Bíblia também que desfaz, por isso que você aí, como conhece o hebraico, eu quero, porque tem uma, até mesmo no nosso grupo aqui, tem uma pessoa que mostrou a Bíblia dele e lá é outra narrativa. Então eu vou colocar o texto, eu quero que você depois analisa para nós se esse texto se o texto que eu coloquei está certo ou o que ele colocou está certo. Depois eu quero que você analise também. Vê aí na tela. Ó, então aqui nós temos a Amós 5:26, né, da Bíblia Fiel. Não tem nem sim nem não, né, mas antes fizeste tenda a Moloque. Então, esse antes aqui, ele está fazendo contraponto à frase acima, né? Porque ele fala, vocês estão achando que vocês estão fazendo coisa para mim? Ele fala, antes vocês estão fazendo para outro. É isso que está querendo dizer. E o vosso Moloque não quer dizer ele, né? Vosso é vosso não, Deus, sim, não é sim. Então, está fazendo contraponto. O contraponto é, vocês estão falando que vocês estão fazendo para mim? Não, antes vocês estão fazendo é para vosso. Não é para mim. Entendeu? Aí tá aqui a Ara. A Ara aqui, ó, que você falou. Tá sim. Viu, Ronaldo? E até mesmo se você continuar, vírgula, e a estátua das vossas imagens. Que estátua que eles fizeram 40 anos no deserto? Exatamente. A serpente. Olha só. Sim, ó, olha só, a Ara aqui, né, que você tá falando, ó. A Ara tá muito mal traduzida mesmo, viu? Tá muito mal traduzida. Ela deixa bem estranho mesmo. Agora, veja aqui a King James. Aqui embaixo, ó. King James, ó. Tô marcando aí, ó. Já diz não! Não foi. Ele já coloca até exclamações. Não foi. Vocês estão achando que vocês estão fazendo para mim? Não foi. Carregaste sim para o vosso rei. E ali, esse vosso não é nosso. E ali deixa bem claro que aos 40 anos, né? Isso é que quebra as pernas, como eu já disse, né? Isso daí, pelo fato de ser 40 anos, ele está definindo o tempo. E é justamente o tempo que Moisés estava na frente. Não tem para onde correr. Sim, é a vida de Moisés. O Deus de Moisés. Por isso que eu digo que parte... Por isso que eu digo... Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, pode ficar à vontade. Eu vou trazer aqui. Por isso que eu digo que essa parte é uma parte difícil, até mesmo para os judeus, né? Para os judeus também, para os cristãos, é uma parte complicada porque não tem como fugir, né? Do que tá escrito, né? Porque é o texto que diz, é aceitar o texto como está escrito. Não tem para onde correr. Perfeito. Eu coloquei outra passagem, esta daí também tem traduções que está falando uma coisa e outras falam outra. Ronaldo, está aqui também, se você puder fazer a sua análise a respeito dessa. E esta é uma das que dá respaldo no que você falou até agora. Eu gostaria que você lesse para a gente e interpretasse ela para a gente também. E pegassem outras Bíblias, porque tem Bíblias que estão mal traduzidas, tudo. Vê aí o hebraico, tudo certinho. Por gentileza, se possível.
Peraí, acabei Essa mexendo daí, aqui. este Deus está falando que deu leis que não eram boas para passar os filhos das pessoas ao fogo e para levar todos eles à morte. Sim, não. Esse texto, eu mexi aqui sem querer, eu acabei tirando da tela aqui. Mas esse texto aí, eu acho que eu até li também durante a de Ezequiel. Não, Ezequiel Não li? 20, não leu. Ezequiel 20 você não leu, não. Deixa sem querer eu tirei aqui da tela. Então, mas o texto aí de Ezequiel vem alertando já sobre isso mesmo. Ele vem alertando Outro, né? essa. Também. E É, eu é. vou trazer outro. Eu vou trazer outro também. Mas assim, o Ed, não sei o que está acontecendo aqui, não está aparecendo. Não sei. Eu fiz alguma besteira aqui, não está aparecendo. Ô Ed, mas de qualquer forma, assim, eu queria até, na verdade, deixar no foco, para não parecer que a gente está fazendo interpretação, entende? Porque o meu foco, na verdade, é sempre mostrar que quem está falando, quem está trazendo essa problemática é Estevão. Não sou eu, não é você. Acho que agora voltou. Não sou eu, não é você, é Estevão que está falando, né? Estevão está Não, na fazendo uma verdade. denúncia. Mas na verdade essa denúncia já foi feita lá atrás, né? Também, né? Assim, não, então, é por isso que eu estou falando. É a Bíblia Se explicando ela você mesma. Por pegar, isso que eu falei se desde o você início, né? pegar Levítico 8, aquele Deus, ele manda, é uma parte levítica, é uma parte sacerdotal para a tribo de Levi, né? Ele manda fazer holocausto de sacrifícios, entendeu? Então, assim, o que eu estava falando é o seguinte, ó. Uma coisa, até para não parecer, né, que a gente que está falando, eu tô tentando Perfeito. manter Perfeito. o máximo para as pessoas depois não falar assim, não, mas aí é o Ronaldo que está falando, não. A gente só está colocando em pauta o que Estevão disse. Sim, porque Ele volta disse e que foi meia 40 ele anos no fica. deserto. Ronaldo, volta e meia eu leio umas narrativas contrárias ao judaísmo, sabe o que eles falam? O Ed é antissemita, o Ed é isso, o Ed é aquilo, tudo, mas eu estou narrando o que está escrito. Não, então, por isso que eu estou tendo cautela nesse ponto, para não pensar assim, porque assim, uma coisa é eles pegar, isso aqui, deixa eu concentrar aqui. Uma coisa sou eu falar, outra coisa é Estevão falar. Só que Estevão, quando fala, os judeus, ele pode simplesmente falar assim, não, mas aí é o Novo Testamento. A gente não aceita isso, daí a gente não vale nada, né? Tudo bem. Só que Estevão, ele está citando algo que já estava escrito, ele não está criando nada. Esse é que é o foco, para a gente não ter desvio de intenção, entende? É isso que eu estou querendo dizer. Para a gente não ter desvio de intenção, porque a pessoa pode simplesmente pegar e desqualificar tudo que está sendo dito com a fala de que a gente que está inventando, entende? Ou que está no Novo Testamento, entendeu? E não é essa a ideia. Né? O texto ali é um texto que foi tirado do Velho Testamento, né? do texto lá dos profetas, e que Estevão só está repetindo, ele não está criando nada, só está repetindo o que já estava escrito. Entendeu? Perfeito. Ele não é a fonte. Ele não é a fonte. Esse que é o ponto. Ele não é a fonte. Ele tem a fonte. Ele cita a fonte. Ele citou os profetas do passado, né? Esse texto isso faz toda a diferença. aí. Quando você vai conversar com um judeu, você tem que ter. Não que eu esteja te ensinando, eu estou falando assim. Que tem que ter isso em mente, porque senão ele desqualifica qualquer coisa que você venha colocar. Sim. Ô, Ronaldo, esse texto aí de Ezequiel, capítulo 20, 25 e versículos 25 e 26, esta narrativa, ela é correta? Ela está correta? Estou tentando pegar aqui.
Na verdade eu tinha mexido aí, tinha ficado zoado, aí eu não tava conseguindo mexer. Eu vou dar eu vou, enquanto o Ronaldo vai procurando ali, gente, eu vou dar uma narrada aqui no texto, tá? Esse Deus falando, tá? Através de Ezequiel. Esse Deus está falando, ó. Por isso também lhes dei ordens, estatutos, mandamentos que não eram bons, juízos pelos quais eles não haviam de sobreviver, de viver. E os contaminei em seus próprios dons, vírgula, nos quais faziam passar por Moloque. Pelo fogo, gente, é Moloque, tá? Em algumas outras escrituras vai estar escrito Moloque, tá? Então esse Deus, ele tramou tudo para contaminar as pessoas e fazer eles passar o filho para Moloque, tudo que abre a madre, todos os filhos, para destruí-los, aqui está assolá-los, a mesma palavra, para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala a casa de Israel, tudo, tal, tal. Aí ele continua, entendeu? Então, este Deus, ele deu os mandamentos, leis, ordenanças, tudo que não eram boas, para contaminar as pessoas, para eles passarem os seus próprios filhos para Moloque. É o que está dizendo este trecho aqui de Ezequiel, capítulo 20, versículos 25 e 26. Então, só entende esse texto aí, né? Só entende esse texto mediante ao texto da Torá, né? Que mostra que isso daí foi legitimado pela pessoa que estava ali descrevendo a lei. Por isso que 40 anos no deserto, né? Tá aí, ó, sacrificar os seus dons, né? Sacrificar os seus filhos. Por isso que 40 anos teve isso, né? E é o que o Estevão diz. Estevão está denunciando exatamente essa prática aí, que com certeza eles tentavam esconder, né? Então, o que o texto de Ezequiel mostra é exatamente isso, pô, que já as pessoas tinham essa prática. Tinha essa prática. E essa prática foi dada por quem? Pelo aquele que veio falar em nome de Deus, né? Então, para quem que eles iriam tá dedicando esses filhos, como está descrito aí? Para eles era para Deus, né? Porque foi dado por a ordem lá em Levítico. Não tem como sair, né, Ronaldo? Não tem como sair. O detalhe, o que eu volto a dizer, né? O que eu tinha dito já, que o ponto é... E o texto que eu acabei de narrar é perfeito, é isso mesmo dentro da própria Torá. Ele tá falando que as pessoas faziam isso em nome de Deus. É isso mesmo. Em nome de Deus. Eles passavam seus filhos no fogo. E tem várias denúncias disso. E Estevão trouxe a denúncia exatamente disso. Esse é o ponto. Não é a gente ter que falar, entendeu? A gente tem que só tomar cuidado para não parecer que é a gente que está falando. É o texto que está denunciando isso daí, é Estevão, né? Estevão que está falando sobre isso daí. E aí a pessoa pode simplesmente não querer aceitar, mas Estevão também não está falando dele mesmo, né? Estevão tá só traduzindo, que está trazendo à tona aquilo que já estava dito pelos profetas, né? Isso que complica. Então, aí enrola mais ainda, né, Ronaldo? Ronaldo, então, já que essa passagem aí você disse que também está na Torá, está perfeita, eu vou te trazer uma outra passagem, Ronaldo, que também contribui com isto, entendeu? Ô Ed, só precisa ser mais, pra gente terminar logo, porque eu tenho umas coisas aqui para fazer, eu tenho um compromisso depois. Só pra gente finalizar. Porque, na verdade, o que eu queria trazer, né, o Ed, o que eu queria trazer, na verdade, era isso que a gente tinha trocado aquela ideia, né?
para Sim. mostrar aí, porque assim, eu tinha feito essa análise, e aí eu passei para, antes de eu poder se pronunciar sobre, né, eu vi vários conteúdos, né, inclusive o que eu mostrei aí não é nada do que, eu até cortei para não ficar redundante, porque eu avaliei bastante coisa sobre esse texto, e cheguei à conclusão que não tem como entender de outro jeito. Não tem a mínima condição de entender de outro jeito, e as pessoas elas tentam distorcer o que o texto diz para poder deixar um pouquinho menos pior, digamos assim, né? Sim, Ronaldo. Sim, entendi, perfeito. Ó, para ser mais rápido, então, como você falou, Jeremias 7:22 diz a mesma coisa. Outro profeta também falando sobre o mesmo assunto, Ronaldo. Esse daí eu não li, eu lembro que eu li o Jeremias, agora o versículo agora de cabeça, assim, eu não lembro. O Jeremias 7 que você leu é eles consagrando os filhos e filhas. Mais para Ah, tá. frente. Mais para Entendi. frente, Jeremias ele consagrou, você leu sim, ele consagrou filhas e filhos, mas esse Deus está alertando aqui no versículo 22, E qual que é falando que, qual que é o versículo? Jeremias 7, versículo 22, Ah, tá. porque aí já vai ao contrário de Levítico capítulo 8, que ali aquele Deus ele fez leis sobre holocaustos e sacrifícios. Uhum. O Deus de Moisés. Ele fez estatutos, leis, mandamentos sobre holocausto e sacrifício, entendeu? E olha o Uhum. que Levi, e olha o que Jeremias diz aí, esse Deus aí. Porque nunca falei a vossos pais, vírgula, no dia que tirei das terras do Egito, vírgula, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. E agora, como é que fica, Ronaldo? Está falando Então, que nunca. nunca pediu. Então, é o que eu estou dizendo, né? Eles pegaram e seguiram aí Moisés, né? Então, seguiram aí a Moisés, e tudo que Moisés fala, escreveu, né? Tudo que está escrito na Torá é dito como se fosse Deus realmente que tivesse feito. E aí complica olhando o texto de Levítico, porque Levítico não tem como fugir, né? Não tem como fugir da lógica do texto, e ali as pessoas podem pegar todos esses textos que você está colocando aí, né? E distorcer, dizer que não é isso e tal. Mas esse texto de Levítico, por isso que eu coloquei como o texto mais difícil, mais complicado da Torá, porque aqui não é qualquer pessoa que está falando, aqui é o legislador. Segundo a crença judaica, esse cara não aprendeu com o homem. Esse cara não trouxe um ensinamento baseado em alguma coisa que alguém falou para ele. Essa pessoa que está trazendo esse ensinamento de Levítico 27, 28, 29, é a pessoa que recebeu diretamente de Deus. Então não teve intermediador, ele é o intermediador. Então, por isso que qualquer texto periférico a esse daí, ele ainda é fraco, vamos dizer assim, para difundir essa ideia, né? Agora, o texto de Levítico não tem jeito, cara. Eles podem simplesmente falar assim, mas aí foi influência de outros povos, né? Aí eles estavam desviados, mas do texto de Levítico não dá. Do texto de Levítico, ele vamos dizer assim, ele é aquela âncora amarrada no pescoço e jogada ao mar. Não tem como fugir, cara. Perfeito, Ronaldo, perfeito. Eu agradeço, viu, Ronaldo, a vossa explicação aí, o tempo que você destinou aí pra gente, aqui do grupo, tudo mais. Perfeito, maravilhoso. De vez em quando vamos fazer mais uns debates aí, Ronaldo. No caso aqui não foi debate, né? Aqui foi Uhum. passagens a respeito das escrituras, mas volta e meia vamos fazer sempre um bem bolado aí.
Eu tô assim, bem corrido nesses tempos, porque eu tô estudando para concurso. Meu, não tô saindo, não tô fazendo nada, cara. Por isso que eu falei pra você, ó, eu vou fazer aqui, que a gente eu tô devendo faz tempo, né? Aí eu parei e fui fazer, mas eu tenho que estudar, cara. Tô ficando até meio maluco aqui de estudar, bicho. Perfeito, fique à vontade, perfeito, Ronaldo. Mas eu agradeço, viu? E tá Eu que certo. agradeço também aí todo mundo aí. Brigadão, boa tarde aí, bom dia, boa tarde para todos. Até mais, Ronaldo. Obrigado você. Nós só Até temos que mais, um agradecer. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Perfeito a explicação dele. Ele tem conhecimento dentro do hebraico, né, gente? Então ali não tem jeito da Torá, né? Então não tem jeito de fugir ali, viu, gente? Então, infelizmente, é isso que acontece. É o que a gente já sabia, todas as coisas, tudo, ele só veio reforçar. E olha que ele veio debater as escrituras comigo, já faz meses atrás, tudo, e ele viu que tem coisas ali, entendeu? E agora ele está mostrando aí, ele não tomou partido de nada, não é igual eu, pelo menos eu tomo partido, entendeu? Que Israel sempre seguiu o diabo, porque foi isso que o Messias falou, e eu falo da palavra do Messias, né? Então, nestas passagens de sacrifícios humanos aí, e que o pai se afastou daquele povo 40 anos, que é todo o tempo de Moisés, então não tem como, entendeu? Mas foi bom para aprendizado aí, a respeito do Ronaldo, o tempo que ele se dedicou aí para nós, para o grupo, tudo. Eu vou encerrar a gravação, viu, gente? A gravação será encerrada, mas aí o chat vai ficar aberto, tudo. Se alguém quiser fazer algumas perguntas, tudo, pode ficar à vontade.